E aí, pessoal, tudo bom? Tô de volta hoje para fazer mais uma resenha, mais um quadrinho publicado pela editora Pipoca e Nanquim. Anunciado, na verdade, o quadrinho vai ser publicado nos meses de fevereiro e março. E eu estou falando de Tomie, do mestre do terror Junji Ito. Falei dia desses do Junji Ito aqui no canal, tô de volta para falar sobre esse quadrinho que é inédito, tá certo? É a primeira vez que Tomie é publicado no Brasil. Essa edição que eu tenho em mãos é a edição da editora Viz, né? Uma edição em volume único, capa dura, mas a edição da Pipoca Nanquim vai ser em 2 volumes, tá certo? Então imaginem essa edição aqui da Viz, dividido por 2, e o acabamento vai ser o mesmo acabamento que eles vêm utilizando em todos os mangás aí do selo Drago, tá certo? Aqui em mãos eu tenho o Preço da Desonra, então vai ser aquele mesmo esquema, né? Sobrecapa, papel off-white. Eu gosto muito da qualidade dos mangás publicados pela editora Pipoca Nanquim. Como eu falei no início, o Tomie vai ser dividido em 2 volumes. O primeiro vai ser lançado em fevereiro e o segundo vai ser lançado no mês de março, tá certo? Comprando agora, através dos links que estão aí na descrição, você pode receber 15% se você comprar só um, ou 30% se você comprar os dois, tá certo? Mas atenção, porque o desconto ele só vai aparecer quando você colocar os 2 volumes no carrinho e você finalizar a compra, tá certo? Então lá na tela final você vai ver que foi descontado aí 30%. Porque se você entrar só na ficha do produto, você não vai ver que tem desconto, mas isso é normal, tá certo? Esse desconto só vai ser aplicado na etapa final ali, quando você está confirmando a compra. Mas antes de começar a falar sobre isso aqui, eu mais cedo falei sobre o outro anúncio do Pipoca Nanquim, que foi Red Sonja, a balada da deusa ruiva. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal Comic Zone, por favor, se inscreva, tá certo? Ative o sininho se você já for inscrito. Aqui a gente sempre fala sobre os últimos lançamentos em primeira mão, tá certo? E nós também somos uma editora e temos também produto em pré-venda. Isso aqui nas minhas mãos é Guarani, A Terra Sem Mal, dos argentinos Diego Agrimbal e Gabriel Hipólito, tá certo? Então já que vai fazer as pré-vendas do Pipoca Nanquim, aproveita e coloca a Comic Zone aí no meio, garanto que você também não vai se arrepender. E vamos lá falar um pouquinho sobre Tomie do Junji Ito. No Brasil, acho que no mundo, a obra mais conhecida do Junji Ito, aquela que catapultou esse mangaka aí ao estrelato, é sem dúvida Uzumaki, né? E é, na minha opinião, também uma das melhores histórias. Mas Tomie é talvez a sua personagem vedette, sabe? A personagem do Junji Ito, porque é uma personagem que acompanha ele desde o início da carreira e ele passou muito tempo desenhando isso aqui, né? Você vê que a gente tá falando aí de um gibi, né? Os 2 volumes juntos, mais de 700 páginas. Ele escreveu isso aqui de 1987 até o ano 2000, tá certo? Em uma revista shoujo, eu achei isso interessante, né? Weekly Halloween, se eu não me engano, é o nome da revista japonesa em que Tomie foi serializada, desde a década de 80 até os anos 2000. E por ser uma obra que vai aí 13 anos, né, o Junji Ito passou fazendo, e foi o primeiro mangá dele a realmente estourar, você vê que o traço dele nas primeiras histórias é muito feio. Você vê que tinha alguma coisa ali de Junji Ito, mas o traço, ele é bem qualquer coisa, né? Mas à medida que você vai avançando na história e no tempo, você vê que o traço vai se transformando naquilo que a gente viria a reconhecer como Junji Ito. Então esse livro aqui é interessante porque a gente acompanha a evolução do traço do autor. No que se refere à história, os temas são aqueles temas que o Junji Ito vai continuar explorando ao longo da sua carreira, e a gente vê que desde o início ele é um cara que tem ele sabe escrever obras de terror, sabe? Ele sabe escrever obras que mexem com o seu psicológico. Tem aquela coisa meio escatológica, né? Aquela coisa meio gore, mas o Junji Ito ele vai além disso. Tem certos aspectos psicológicos que ele explora nas suas tramas que são realmente muito bacanas. E Tomie é o nome da protagonista, uma menina muito bonita, que tem uma pinta aqui, é o que... não é aqui, é aqui. É essa pinta que torna ela reconhecível, tá? É uma adolescente que vai pra escola e ela tem um poder, tá certo? Ela é como uma sucubus, ela atrai os homens. E os homens, quando estão atraídos pela Tomie, eles fazem absolutamente
tudo que ela quer, tudo que ela manda, tá certo? Desde comprar o que quer que seja, né? Mesmo que o cara não tenha dinheiro, ele vai dar um jeito de dar à Tomie aquilo que ela tá querendo, até despertar os instintos mais primitivos desses homens e fazer que eles matem. Matem porque ela mandou, ou matem por ciúme, ou matem por qualquer coisa, né? Os homens, eles ficam loucos pela Tomie. Esse livro aqui, ele é composto por 20 capítulos, acredito que na edição do Pipoca Nankin vão ser um primeiro volume com 10 capítulos e o segundo com outros 10, que podem ser lidos separadamente, tá bom? Mas normalmente um capítulo ele vai começar de onde o outro terminou, mas contando uma nova história. Então você pode ler separadamente. Eu li isso aqui ao longo de muito tempo, sabe? É o que eu chamo de leitura de banheiro, não no sentido pejorativo, mas no sentido que você deixa lá, aí quando você vai fazer suas necessidades, você lê um capítulo, aí no outro dia você volta, né? Ou no mesmo dia, não sei, depende do que você come. Mas é uma leitura que dura, sabe? E isso é uma coisa que eu gosto bastante, quando você tem essa leitura que te acompanha aí por várias semanas. E o que é interessante é que ao final de cada um desses capítulos, a Tomie, ela morre. Ela sempre morre das formas mais criativas e mais brutais possíveis, e isso não é exatamente um spoiler, porque é um recurso amplamente utilizado pelo mangaka ao longo de toda a obra, tá certo? O que me faz pensar em uma outra característica da personagem que é inclusive mais marcante que o fato dela atrair os homens e levá-los à loucura, é o fato dela ser virtualmente imortal. Você não consegue destruir a Tomie. Se sobrar um pedacinho de cabelo dela, ela se regenera a partir daquele fio de cabelo. E literalmente, porque tem um capítulo em que isso acontece, né? Tipo, o sangue dela, a partir de um pingo de sangue, a Tomie consegue se regenerar. Me lembra um pouco o Cell do Dragon Ball, sabe? Se você não explodir ele completamente, se sobrar um pedacinho dele, a partir daquele pedacinho ele consegue se regenerar. Só que no caso da Tomie, vai além. Por quê? Porque vamos supor que você corta um braço dela, né? O corpo dela vai conseguir fazer crescer um novo braço, mas aquele braço que ficou ali no chão, a parte dele vai surgir uma outra Tomie. Então ela parece uma minhoca, tá ligado? Ela vai se multiplicando e multiplicando e multiplicando. É uma verdadeira legião de Tomie que vai pintando terror aí, né? Japão afora. É um quadrinho muito bacana. As situações em que o Junji Ito coloca a personagem são muito criativas, mas também muito aterrorizantes. Tem uma história aqui, eu acho que... Eu não quero tirar a graça de você que vai ler, mas envolve um transplante, tá certo? A Tomie, ela é dada como morta e os seus órgãos são utilizados para ajudar outras pessoas que estão precisando de um transplante. Tem esse cara que tá precisando de um transplante de, acho que é rim, né? Os caras pegam o rim da Tomie, colocam nele. E daí eu não vou mais contar o que acontece porque, velho, puta que pariu, né? Tem um capítulo que é um dos meus preferidos que se passa no topo de uma montanha, né? A gente vê um grupo de alpinistas e eles encontram a Tomie, né? Presa lá em cima da montanha. A gente não sabe como é que ela foi parar lá, mas também isso não importa, né? Eu sei que ela convence um dos alpinistas a salvá-la, mas não apenas isso. Convence o cara a dar pra ela todo o equipamento, o casaco de inverno que ele tá utilizando ali, sabe? Então você vê a Tomie, filha da puta, toda quentinha, e o cara só de cueca no meio de uma nevasca, sabe? Então essa cena aí me faz revirar o estômago. Enfim, é um quadrinho muito bacana. A Tomie é uma personagem muito marcante e uma grandíssima filha da puta. As situações que o Junji Ito inventa são muito interessantes, sabe? O cara é muito criativo, muito inventivo. E se você ainda tá em dúvida se deve ou não comprar Tomie, eu digo pra você, vale, é muito bacana. Mas se você tiver o Crunchyroll, né, tem uma adaptação da Tomie no Crunchyroll que você pode assistir. Tudo bem que não é lá a melhor das adaptações, mas dá pra te dar uma ideia, tá certo? Então, Tomie tá em pré-venda, os links estão na descrição, com 30% de desconto comprando os dois juntos. Cada tomo sai aí por menos de 50 reais, 40 e poucos, tá bom? E é muito bacana, tá certo? Então vai na fé, Tomie, editora Pipoca e Nankin, já em pré-venda. Também tá em pré-venda Guarani, da editora Comic Zone, a Balada da Red Sonja, além da reimpressão, né, dos 3 volumes do Conan. Tá tudo bonitinho aí na descrição. E agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.